Americana, sexta-feira, 16 de agosto de 2024, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Termina o prazo para registro de candidaturas às eleições deste ano. A Americana tem 269 candidatos a vereador, Santa Bárbara 288 e Nova Odessa vem com 161 candidatos. Polícia Militar prende 5 procurados da Justiça aqui na nossa região. O ensino público de Americana supera a média nacional no IDEB. Tribunal aprova contas de Rafael Piovesan para os anos de 2021 e 2022. O São Paulo empata no Uruguai na Taça Libertadores. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região, são 6h31, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.335 aqui do Vox News. Nossos canais de comunicação sempre aí abertos para a sua manifestação, problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Pode falar com a gente através do nosso WhatsApp, 982510626. O WhatsApp não adianta mandar áudio, porque a gente não pode parar o programa para ouvir você falando, para ver qual é o problema. Mande um texto, curtinho, mais fácil, direto, curto, grosso. Problema na sua rua, qual a cidade, mande seu nome, a gente divulga durante o programa. Mas áudio fica complicado. Então vou repetir o WhatsApp, 982510626. Temos também nosso e-mail aqui, que é o jornalismo@vox90.com, as redes sociais da Vox à sua disposição. E casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto sobre esses assuntos com o Keller Estocco, Keller com K2Ls, @vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de agosto, é o dia do filósofo. Hoje também é dia de São Estevão. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 51 dias para as eleições municipais. Vou pegar aqui a ajuda do meu amigo Keller Estocco, ele que é o nosso departamento especial de eventos religiosos, lá na famosa Igreja Redonda, lá perto do Cemitério da Saudade, vai ter uma festa. Keller, bom dia para você, que evento será esse? Por favor, bom dia mais uma vez. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Aliás, o simpático Edmilson Rovina pediu a gentileza da divulgação. Vamos colaborar com a comunidade São José Operário, a igreja conhecida lá na região do São Manuel, no começo da Avenida Pascoal Ardito, a chamada Igreja Redonda. Apenas uma observação lá da comunidade São José Operário. Show de prêmios será amanhã a partir das 7 da noite. Teremos galeto, lanche de pernil, pastel, polenta frita, batata em molho, bolinho de queijo, doces e serviço de bar. Comecinho da Avenida Pascoal Ardito, número 160, no bairro São Manuel. Grande show de prêmios amanhã, sábado, a partir das 7 da noite. Ok, tem também doação de sangue, 10ª edição da campanha de doação de sangue, amanhã, dia 17 de agosto, sábado, das 8h30 da manhã até as 12 horas, lá no Colégio Antares, aqui em Americana. Então, para quem não sabe, o colégio fica na Avenida Armando Salles de Oliveira, 1369. Armando Salles de Oliveira, 1369, para doar sangue. Aquelas regras básicas, né? O Keller sempre divulga aqui. Ter pelo menos 16 anos até 69, não pode ter doença contagiosa, não pode ter enchido a cara algumas horas antes, fumado muito, tem que pesar pelo menos 50 quilos, estar bem alimentado, não tem que ficar em jejum não, é só comparecer. Então lá no Antares amanhã, sábado, doação de sangue. Vamos colaborar aí porque os hospitais estão sempre precisando aqui na nossa cidade e também aqui na nossa região. Tem uma manifestação aqui, uma reclamação do nosso ouvinte
deixa eu pegar o nome certinho aqui, o Keller que me mandou, mas daqui a pouco eu registro o nome. O Valmir Javaroni. O Valmir Javaroni disse que está declarando já de cara que não é candidato, não é político, apenas um cidadão comum, um eleitor. Ju, Keller tem observado o serviço de recapeamento que está sendo feito em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Deve ser a mesma empreiteira, por conta da qualidade. Em alguns pontos, é uma verdadeira gambiarra. Onde está o secretário de obras que não está vendo, aqui em Santa Bárbara e também em Americana, um serviço que ficou 4 anos sem fazer e às vésperas das eleições resolvem fazer isso? Será que eles pensam que os eleitores são cegos? Aqui o Valmir Javaroni. No caso de Americana, Valmir, não tenho procuração, mas esse negócio de recapeamento aqui, tá desde a primeira semana do Chico Sardelli aqui, a gente reclamando e ele fazendo. Se está sendo bem feito ou mal feito é uma outra história, mas não deixou para fazer esse ano não, tá fazendo faz tempo e tem muita coisa ainda para ser recuperada aqui em Americana, mas está feita aqui a sua manifestação, meu caro ouvinte. Em Americana são 6h36. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. São 6h36 da manhã desta sexta-feira, conforme nós divulgamos ontem aqui no Vox News, a Avenida Rafael Vita está interditada, um trecho também hoje sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde. Rafael Vita, no sentido bairro, entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Cícero Jones. Serviço de limpeza no Córrego Paires, alertando aos motoristas essa interdição prevista também para hoje, repito, Avenida Rafael Vita, sentido bairro, entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Dr. Cícero Jones. Ontem o jornalismo Vox esteve acompanhando o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros por conta de um acidente que aconteceu na região do bairro Residencial Nardini, perto das 5 da tarde. Uma mulher conduzia um Honda HR-V no sentido centro, perdeu o controle da direção, bateu contra um Fiat Uno e em seguida tombou. A mulher ficou retida no veículo, uma grande operação de resgate no local envolvendo o Corpo de Bombeiros. Nós acompanhamos esse serviço dos socorristas. Tenente Brustolin conversou conosco no local do acidente. Realmente foi um trabalho difícil por parte dos bombeiros. Havia uma preocupação, apesar que a mulher estava consciente, não apresentava ferimentos, estava conversando, mas existia a preocupação de algum tipo de ferimento, até mesmo alguma hemorragia. Ao menos 4 equipes dos bombeiros estiveram no local. Nós divulgamos as imagens nas redes sociais aqui da Vox 90. Também no local do acidente, o médico vascular, Dr. Ricardo Diakov, prestou auxílio à mulher, foi importante para tranquilizá-la, e no final da ocorrência, a mulher foi retirada. De acordo com o tenente Brustolin, comandante do posto de bombeiros aqui de Americana, ela não apresentava ferimentos, porém deveria passar por uma avaliação médica em um hospital particular aqui da cidade de Americana. Polícia Militar também esteve no apoio à ocorrência. Nada de mais grave aconteceu, felizmente. São 6h39. Mais uma vez, motorista diminui a velocidade. Acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas. Dom Pedro também apresenta lentidão no sentido Jacareí na manhã desta sexta-feira. 21 minutos para 7 horas. No Vox News, Vox News, eleições 2024. O seu voto, somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. Muito bem, são 6h39, 6h40 agora, junto com meu amigo Keller Estocco, vamos às primeiras informações das eleições 2024. Terminou ontem, 19 horas, 7 horas da noite, o prazo para registro das candidaturas. Então, nós vamos falar ao longo do programa hoje, tudo certinho aqui da nossa micro-região, mas a Americana
tem 269 candidatos a vereador. Isso não significa que os 269 estão aptos. Agora, esses registros passarão por investigação da Procuradoria Eleitoral, do Juiz Eleitoral, para ver se eles não têm nenhum impedimento legal, jurídico, criminal, uma série de coisas. E eu acredito que alguns aí vão ser limados. De 269, alguns não devem ser candidatos. Vamos aguardar, estamos acompanhando. Lembrando, e só para efeito de comparação, na última eleição aqui em Americana, 4 anos atrás, praticamente, em 2020, tivemos 490 candidatos a vereador. Caiu para 269. Pouco mais da metade. Por quê? Porque não é fácil ser vereador. Então, Americana começa com 269. Santa Bárbara, mais que Americana, 288 candidatos a vereador. E Nova Odessa, 161, ok? Americana tem 3 candidatos a prefeito, a cidade de Santa Bárbara tem 4 candidatos a prefeito e Nova Odessa 3. Mas hoje, dia 16, você já deve ter recebido aí no seu celular alguns santinhos de candidatos. Nós temos algumas liberações. O Keller faz um resumo para a gente nesse dia 16 de agosto, dia importante, no calendário eleitoral. O que está autorizado a partir de hoje, Keller, por favor? Permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Essa data também a utilização de live por pessoa candidata para promoção pessoal ou de atos referentes a exercício de mandato, mesmo sem menção ao pleito, equivale à promoção de candidatura e constitui ato de campanha eleitoral de natureza pública. Data também até 5 de outubro, as candidatas ou os candidatos, os partidos, as federações e as coligações poderão fazer funcionar entre 8 horas da manhã e 10 da noite alto-falantes ou amplificadores de som nos termos que é regulamentado pela legislação. Também a partir de hoje até 3 de outubro poderão ser realizados comícios e utilizado também alguns aparelhos de som previstos na legislação. Então, se você é candidato, se você é de partido, vá atrás dessa legislação. Nós estamos resumindo aqui, mas ela é muito ampla, tem muito mais coisa, muitas regras. Ontem, por exemplo, eu não sou advogado, mas acho que ontem já teve um crime eleitoral aqui em Americana, lançamento de candidatura não poderia ter sido feito ontem. E está nas redes sociais aí, está divulgado certinho para quem quiser saber. Mas não pode. A partir de hoje tudo bem, ontem não podia, né? Então é bom o pessoal ficar esperto para não ser flagrado aí pelo juiz. Daqui a pouco mais informações sobre as eleições, 6 horas e 43 minutos. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. Inauguração da nova loja de seminovos do Grupo Sim em Americana, dia 30 de agosto. Aqui sim dá negócio. 6 horas e 43 minutos, ninguém acertou ontem à noite os 6 números do concurso 2.762 da Mega Sena. 1, 17, 30, 40, 48 e 50. Não tem como acertar mesmo, né? 1, 17, 30, 40, 48 e 50. O prêmio fica acumulado. Amanhã pode chegar a 55 milhões de reais. Aqui na ontem teve 43 ganhadores, 74 mil reais de prêmio. E a quadra teve 3.500 ganhadores, um prêmio para cada um de R$1.273. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, ontem eu errei aqui quando disse que o São Paulo jogaria em casa pela Libertadores, né? Não, o Tricolor enfrentou o Nacional no Uruguai e foi 0-0. Semana que vem o jogo de volta, aí sim no Morumbi. O Flamengo no Maracanã, nenhuma dificuldade, ganhou do Bolívar 2-0 e leva esse resultado agora para a altitude boliviana. Na Copa Sul-Americana, ontem o Cruzeiro jogou contra o Boca, lá em La Bombonera, 1-0 para o Boca. Agora tem o jogo de volta em Belo Horizonte. E o Atlético Paranaense em casa ganhou do Belgrano da Argentina, 2-1. Amanhã o Rio Branco não joga pela Copa Paulista, mas vai torcer muito pelo Bragantino.
contra o Capivariano para tentar a sua vaga para a próxima fase da Copa Paulista. Projeção do Brasileirão para o fim de semana: destaques: Grêmio contra o Bahia, Fluminense e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Botafogo e Flamengo, Vitória e Cruzeiro, o Vasco em Criciúma, o vice-líder, o Fortaleza, em Bragança Paulista. Um abraço, até segunda. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6h46, 14 minutos para 7 horas. Quem acompanha o Vox News, me acompanha aí ao longo de tantos anos do jornalismo, sabe que eu gosto muito de regras, estatísticas e números, né? Principalmente envolvendo a política, os políticos, prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário. Estou sempre divulgando aí as obrigações estatísticas deles, se é que existe esse termo, né? Então, por exemplo, a Câmara Municipal Americana tem lá seus 19 vereadores e eu sempre divulgo quantidade de releases, também os ausentes, aqueles que faltam. E eu fiz um levantamento junto com os arapongas que eu tenho lá na Câmara Municipal, que eu não vou revelar os nomes nem sob pena de morte, e dos 19 vereadores, essa Câmara está chegando ao fim. Nós temos aí mais setembro, outubro, novembro, mais 4 meses essa Câmara termina a sua legislatura, seu mandato. E até agora, só dois vereadores, o Lucas Leoncini e o Wagner Rovina, é que estiveram em todas as sessões ordinárias e extraordinárias em 3 anos, quase 4 anos. Os demais, todos em algum momento, ou em alguns e vários momentos, faltaram, né? A campeã em faltas é Natália Camargo, Marcelo Meche, Juninho Dias, tem muitas faltas, Daniel Cardoso, e essas faltas que eu tenho todas relacionadas aqui, são aquelas que não foram nem justificadas. Então, com justificativa, esse número triplicaria, ou multiplicaria por 4. Mas, em todo caso, o que vale a gente registrar que pelo menos 100% de presença em todas as sessões, que não é mais nada do que obrigação, mas vale o registro, Lucas Leoncini e Wagner Rovina. Mas o Wagner Rovina tem um detalhe: em 2021, não esqueço não, ele chegou no fim de uma sessão, faltando poucos minutos, foi lá, apertou o botão de presença e foi embora. Mas vamos considerar que ele esteve presente. Mas em todo caso, o Lucas Leoncini, pelo jeito, é o campeão de presenças nas quase 4 anos de sessões da Câmara Municipal. Estou com o documento aqui, se alguém tiver alguma dúvida, faço questão de apresentar. Em Americana são 6h48. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem eu fiquei 6 horas no Senado, na sessão em que eu e mais o Alexandre Pitoli, da Auriverde, o Paulo Figueiredo, a Ana Paula Henkel, o Marco Antônio Costa, depusemos sobre nossas relações com as plataformas, ante o que diz a Constituição. E a Constituição diz que não haverá censura, nenhuma lei pode criar nada que reprima a informação, em qualquer plataforma, a liberdade de expressão está em primeiro lugar. E, no entanto, os depoimentos que a gente ouviu são de censura, tipos diferentes de censura. Então, a Ana Paula Henkel e o Marco Antônio Costa estão sugerindo, e o Paulo Figueiredo, estão sugerindo que se deixe transparente os compromissos de algumas plataformas com o Superior Tribunal Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Na minha fala, deu aí uns 30 minutos, eu desafiei os senadores. Eu disse que eles estavam procurando nas redes sociais o que deveriam procurar dentro do Senado. Porque a origem desse impasse de Constituição não ser cumprida não é nem impasse, né? Isso aí é gravíssimo. As liberdades previstas na Constituição, desde a liberdade de ir e vir, direito de reunião, que foi cancelado pelo Supremo, não só cancelado, como oferecido aos prefeitos para decidirem a respeito,
né? É um absurdo. É cláusula pétrea. Nem o Congresso pode mexer nisso. Só uma nova Constituição, né? Então, que os senadores fizessem alguma coisa. Porque os senadores são, na democracia, o Senado é o único órgão capaz de corrigir isso, que tem um potencial de corrigir isso, e não está corrigindo. Aliás, os senadores nessa comissão, que teve uma audiência enorme, foram muito pressionados a respeito disso, do papel deles para corrigir esse mal, porque é um mal. Se a Constituição não está sendo respeitada, isso é um mal maior da política, da instituição brasileira. Porque aí derruba tudo. Eu fiquei muito enfático diante disso. Temos que cumprir a Constituição, porque o descumprimento da Constituição leva a uma ditadura. A ditadura Vargas cancelou a Constituição e fez o Estado Novo, em que ele governava por decreto-lei, porque não precisava do Legislativo. O Legislativo é o principal poder, que não está se impondo, porque é o poder que vem direto do povo. O presidente da República é o chefe de Estado, é o chefe do poder executivo. Não é o nosso chefe. Numa democracia, nós somos chefes de nós mesmos, mas a grande chefe é a Constituição. A essa estão sujeitos todos nesse país. Não existe nenhuma autoridade nesse país que esteja acima da Constituição. Foi isso que eu enfatizei lá na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado, com uma excelente audiência. De Brasília, Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Faltando 8 minutos para 7 horas, atualização do trânsito. Keller Estocco. Informação de conjunto de semáforos amarelo piscante entre a Avenida Prefeito Abdo Najar e a Rua Dom Pedro. Inclusive o Vitor, que é o responsável pela manutenção de semáforos da Prefeitura, já está a caminho do local. Atenção aos ouvintes. Entre a Avenida Prefeito Abdo Najar e também a Rua Dom Pedro, chegando a informação de um outro semáforo com problemas, Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Paraná, também vamos comunicar ao Vitor da Prefeitura. Você já falou várias vezes, reforçando de novo hoje a Rafael Vitor, interdição daqui a pouco, né, Keller? Interdição até às 4 da tarde para a limpeza do Córrego Paires, Avenida Rafael Vitor, sentido bairro, entre a 9 de julho e a Rua Doutor Cícero Jones. 7 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje já teremos um dia com menos frio, né? O sol o dia todo, sem nuvens, sem chuva. Aqui na Vox agora, agradáveis 14 graus e a temperatura hoje, no meio da tarde, pode chegar a 32 graus. Agora se preparem, a partir de domingo vem uma onda de calor bruta. 33, 34, 35 graus. Na quinta-feira que vem, a previsão, tá meio longe ainda, mas é a previsão, teremos 36 graus aqui na nossa região. Vox News. Mercado Econômico. 7 para 7, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,63%. Semana inteira a Bolsa foi positiva. O euro vale hoje R$ 6,017. Dólar comercial, pequena alta ontem de 0,27%, fechou cotada a R$ 5,483. O dólar turismo também subiu, R$ 5,69. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 5 minutos para 7 horas, comunicação do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana informando a respeito da prisão em flagrante de um homem acusado de furto, área da 2ª Companhia do 19º Batalhão em Santa Bárbara, Rua Dinamarca. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, houve informação de um possível furto em andamento em um imóvel. Inclusive, o fato foi presenciado por algumas testemunhas. Policiamento se deslocou para o local e um jovem de 29 anos foi detido. Ele tentou furtar alguns cabos elétricos. Aliás, cada vez mais comum esse tipo de delito. Não basta apenas o prejuízo financeiro, é que isso dá uma dor de cabeça danada.
tem que contratar eletricista, fica no prejuízo realmente a vítima. A prisão foi efetuada pela equipe da 2ª Companhia do 19º Batalhão, Cabo Ortega, Soldado Albuquerque. Caso comunicado lá no 2º Distrito, homem foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Durante a madrugada também tivemos acesso a algumas ocorrências que foram comunicadas no plantão de polícia de Americana. Falta de funcionários, a velha história. Aliás, faz quase 29 anos que trabalho na área da polícia informando a respeito de ocorrências, e faz 29 anos que a situação não resolve. Entra governo A, B, C, D, não resolve. Falta de funcionário, realmente complicada essa questão da Polícia Civil. Não existe solução. Impressionante, não existe solução para isso. Funcionários ficam sobrecarregados para o atendimento do registro de ocorrências. Inclusive, Nova Odessa houve uma prisão em flagrante. Como o plantão não trabalha no período noturno, os flagrantes são concentrados em Americana, e houve um caso de prisão de um homem acusado de violência doméstica, agrediu a esposa dele e acabou sendo autuado em flagrante. 3 minutos para 7 horas. Nas últimas horas, a Polícia Militar, através do 48º Batalhão, prendeu ao menos 5 procurados da Justiça. Teve um caso curioso, um homem, não foi passado aqui o porquê da cirurgia, mas um homem está internado no Hospital Estadual Dr. Leandro Francischini, na cidade de Sumaré, aguardando um procedimento cirúrgico, e houve a denúncia que ele poderia ser um criminoso. O policiamento foi até o local, houve a pesquisa e realmente foi constatado que esse homem havia participado de um roubo contra uma policial militar no ano de 2016 em Paulínia. Existe um mandado de prisão por roubo. O homem continua internado para o procedimento cirúrgico sob escolta da Polícia Militar. Outra prisão, ainda em Sumaré, no Jardim Pisserno, Rua Anésio Lanati. Um homem procurado foi preso. Outra detenção aconteceu no distrito de Nova Veneza, na Rua Francisco Costa Pinto. E também tivemos acesso à informação de mais 2 procurados da Justiça presos na região do Jardim Marajoara e também no São Francisco, em Nova Odessa. Com exceção do rapaz que eu disse que está internado no hospital de Sumaré, o restante foi transferido para a cadeia pública do município de Sumaré. 2 minutos para 7 horas. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Faltando 1 minuto agora para 7 horas, 6h59. Saiu ontem aqui, pra gente pelo menos eu consegui, a pauta da próxima sessão da Câmara de Americana, que será só terça-feira. E infelizmente não muda nada. 4 projetos apenas na ordem do dia, pouquíssima. Os vereadores não têm mais ideia. Acabou. Discussão única de um parecer pela inconstitucionalidade de um projeto do Walter Amado. Quer dizer, o Walter fez um projeto querendo implantar um código QR Code, né? Em todas as placas de obras públicas na cidade, para que a pessoa passe lá com o celular, leia o código para saber detalhes da obra. Já veio o parecer da prefeitura, dos advogados da prefeitura, que é inconstitucional. Agora vai para discussão, a Câmara deve acatar, porque o Chico Sardelli tem grande maioria lá no Legislativo. Um projeto em segunda discussão, quer dizer, já foi aprovado essa semana, só vem para ser ratificado lá sobre uma parceria lá com a Ares PCJ. E 2 projetos apenas em primeira discussão. Um deles é do Marcos Caetano, criando aqui em Americana, no calendário oficial da cidade, a encenação Alto de Páscoa. Meu Deus, que grande projeto. E em primeira discussão também, do Fernando da Farmácia, denominação de rua. Olha o nome da rua: Oglaé Arlindo Nicolúzio. E tem tantos americanenses que já se foram, que nunca foram lembrados, e a gente vê cada nome de rua de pessoas completamente desconhecidas, com todo o respeito do mundo ao Oglaé Arlindo Nicolúzio, mas
essa Câmara precisa de um realinhamento. Aliás, eu estive por lá ontem, em alguns gabinetes, conversando, pegando matérias e tal, e percebi que alguns vereadores estão muito incomodados com essa história de sessão de 30, 40, 50 minutos, falta de projetos, nenhuma discussão, de quase nada de assuntos que não seja vazamento de água, e a urna não perdoa. Daqui a 51 dias tem eleição. Eles estão tentando, pelo menos esses 3 ou 4 vereadores com quem eu conversei ontem, querem reagir a partir da próxima semana, usando melhor os tempos que eles têm para falar lá na Câmara. Vamos aguardar. Acompanhar, eu acompanho. 7h01. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem eu fiquei das 9 da manhã às 3 da tarde depondo numa comissão do Senado, e na comissão ao lado, a vizinha, estava Celso Amorim, que é o chanceler de facto do Brasil. Enquanto Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, está lá na Colômbia tentando conversar com o presidente Gustavo Petro sobre Venezuela, o Celso Amorim foi sabatinado, teve que prestar depoimento no Senado e informou para os senadores que enquanto Maduro não apresentar todas as atas, o Brasil não reconhece o resultado da eleição, né? E falou também que está propondo aí um segundo turno junto com a Colômbia, né? Estão negociando alguma coisa, alguma saída para Maduro. Enquanto isso, o presidente Lula, que estava no Paraná, reinaugurando uma fábrica de fertilizantes que fechou há 4 anos porque sempre foi deficitária, reinaugurando, só vai produzir daqui a 1 ano e já está empregando gente desde junho. Vai ser deficitária de novo, né? São nitrogenados. Mas Lula, entrevistado lá por uma rádio paranaense, disse a mesma coisa, que não reconhece o resultado da eleição na Venezuela, enquanto o governo da Venezuela não apresentar as atas. Com isso, ele contraria totalmente o partido do qual ele é presidente de honra, o PT, que no primeiro instante reconheceu o resultado da eleição e a vitória de Maduro. Lula não fez isso e disse que não vai fazer enquanto não apresentar as atas. Por que Maduro está escondendo as atas? Porque mostra o resultado da eleição. A eleição na Venezuela é transparente, é auditável. A oposição já pegou 82% das urnas que estavam à disposição. O pessoal do Maduro demorou a tirar do ar, demorou, né? E agora não quer mostrar o resto, e tirou tudo do ar agora, mas a oposição já pegou e anunciou um 51,21% fictício, que ninguém acredita. A OEA não acredita, a ONU não acredita, o governo dos Estados Unidos não acredita, o Centro Carter não acredita, todo mundo que tem as urnas já fez o levantamento. Então é isso. Agora, como é que o PT vai explicar que contraria Lula? E Lula, a gente está vendo que está buscando uma saída, porque é inevitável. É um processo eleitoral em que não dá para tapear. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça Vox News na íntegra. 7h04. O prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, teve uma vitória ontem muito importante na área administrativa, jurídica, política. Teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso é muito importante para que ele possa seguir aí seu caminho, tentar a reeleição e tudo mais. O tribunal emitiu um parecer pela aprovação das contas em Santa Bárbara referentes a 2021 e 2022, justamente os 2 primeiros anos da administração do Rafael Piovesan. Com relação às contas de 2022, foram aplicados 26,26% do orçamento em educação, o mínimo é 25%, né? 34,5% em saúde, percentuais acima do preconizado. Além disso, 100% dos recursos do Fundeb foram investidos, ele comprovou isso. A decisão assinada pelo relator conselheiro Robson Marinho foi publicada, então o Rafael Piovesan, metade da sua administração com as contas aprovadas. Já o parecer favorável das contas de 2021 foi dado aí pelo relator conselheiro Sidney Beraldo. E o Rafael Piovesan, diante disso, divulgou uma nota, abre aspas,
A aprovação das contas vai ao encontro do equilíbrio que o nosso município tem, prestando serviços públicos com qualidade e respeito, realizando sempre novos investimentos. Hoje temos 4.500 funcionários na administração barbarense, dos quais 1.250 foram contratados em nosso mandato, sendo mais de 500 na educação, 500 na saúde, além de 61 novos guardas municipais. E termina a nota aqui, dizendo que a seriedade na administração pública é marcante em nosso período à frente da prefeitura. Fecha aspas, nota oficial divulgada pelo Rafael Piovesan. 7:06, o Keller tem mais informações sobre outro acidente aéreo aqui no Brasil. Keller, por favor. Na manhã de ontem houve um acidente aéreo, 5 pessoas morreram após a queda de um avião King Air que ocorreu em uma fazenda na área rural de Apiacas, que fica a quase 1.000 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. A aeronave caiu próximo ao rio Teres Pires, numa região conhecida como Paredão, e na sequência explodiu, pegou fogo. 5 ocupantes do avião morreram. Foram identificados o empresário Arni Alberto Speringin, de 70 anos de idade. Também entre as vítimas 2 netos do empresário, além do gerente comercial que trabalhava para a empresa de Arni, o Ademar de Oliveira Júnior, e o piloto Helder de Souza, de 44 anos. Pelo que consta, eles estavam retornando de uma pousada entre o Mato Grosso e o Pará. Eles foram em uma pousada e praticaram pesca esportiva por 2 dias. Eu, inclusive, conversei com uma pessoa que conhecia o empresário. Essa pessoa pediu para não ser identificada, mora aqui em Americana, conhecia o empresário Arni Alberto. Ele era muito respeitado, nasceu no Rio Grande do Sul, mas morava em Rondonópolis, no Mato Grosso, desde 1978, e numa história de vida que chama a atenção. Trabalhou como caminhoneiro, trabalhou como garçom em churrascaria e construiu um império dos transportes de sementes, também de combustíveis. Realmente era muito respeitado, gerando milhares de empregos no Mato Grosso, e lamentavelmente morreu ele, 2 netos que eram primos, o gerente comercial e o piloto. A polícia vai apurar as circunstâncias desse acidente. O empresário Arni também foi presidente de um clube lá de Rondonópolis, clube que foi campeão no ano de 2010, União Esporte Clube. 7:08. 7h08 e demorou, né? Mas o presidente do Brasil, Lula, parece que agora saiu a público para dizer que não concorda muito com a eleição na Venezuela. Informações com Yuri Hudson. O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira não reconhecer, neste momento, a vitória de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Durante uma entrevista à Rádio T de Curitiba, o presidente da República afirmou que o venezuelano deve uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo, afirmando não reconhecer, neste momento, a vitória de Maduro. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Simplesmente a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. Lula detalhou que tem conversado com os presidentes do México e da Colômbia, trabalhando em possibilidades para encontrar uma saída para o impasse que há na Venezuela. Uma das soluções apontadas pelo petista seria um governo de coalizão feito pela oposição junto a Nicolás Maduro. Outra possibilidade que tem ganhado fôlego, especialmente em organismos internacionais, e dita por Lula nesta quinta-feira, é a realização de uma nova eleição presidencial na Venezuela. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, também foi ouvido nesta quinta no Senado Federal sobre esse tema e afirmou que essa ideia tem ganhado força. Então, se houvesse novas eleições, teria que ser com uma verificação importante, sólida, robusta, mas isso implicaria também o levantamento de sanções por parte do órgão
Mas isso é uma ideia que está aí. Você poderia até compor um quadro. Agora, não tem nada que o Brasil, enquanto o Brasil, esteja defendendo. Nós estamos promovendo o diálogo e vendo se do diálogo nasce alguma ideia. A proposta seria realizar uma espécie de segundo turno entre o presidente Nicolás Maduro e o opositor Edmundo Gonzalez. O Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo, confirmou a vitória do chavista, mas a oposição alega fraude e diz ter sido a vencedora das eleições. O CNE não apresentou as atas de votação. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7h11. Mais uma vítima de estelionato também chama muita atenção todos os dias. Várias comunicações e golpes que são aplicados. Um homem de 50 anos, morador em Santa Bárbara, procurou a unidade da Polícia Civil daquele município, informando que recebeu uma ligação telefônica no celular de uma pessoa que se identificou como funcionário de uma empresa de sorteios. Esse funcionário disse que o homem havia sido contemplado num sorteio de R$5.000 e enviou alguns códigos para confirmação que seriam realizados 2 depósitos em sua conta nos valores de R$3.000 e R$2.000. Essa vítima, como já participou de outros procedimentos de rifas eletrônicas, acreditou que havia realmente ganho esse valor, fez os procedimentos, depois de algum tempo percebeu que foi vítima de estelionato, golpe de R$5.000. Uma última informação: o Instituto Médico Legal de São Paulo concluiu ontem a identificação das 62 vítimas fatais do acidente aéreo que completa hoje uma semana. O avião que decolou de Cascavel, no Paraná, caiu em Vinhedo ontem. Os 62 corpos foram identificados pelo Instituto Médico Legal da cidade de São Paulo. 7h12. 7h12, não vai dar tempo hoje a gente falar, mas segunda-feira eu prometo, logo no começo do programa, temos inclusive a palavra aí do secretário municipal de Educação de Americana, Vinícius Guizini. Americana, saiu aí a nota do IDEB no Brasil inteiro. A Americana ficou com uma média, com uma nota acima da média de todo o Brasil. Uma matéria importante para o ensino público aqui do município de Americana. Segunda-feira eu prometo, logo no comecinho aqui do nosso Vox News. São 7h12. No Vox News, Vox News, eleições 2024. O seu voto, somando a verdade. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. Olha, a relação de todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador, toda essa relação está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Daqui a pouquinho, aqui nas plataformas da Vox 90, no site da Vox, nas redes sociais, vamos publicar o nome de todos os 269 candidatos a vereador aqui de Americana. Tem muita gente pedindo, perguntando, essa curiosidade é normal. A Vox tem aí uma liderança em termos de informações antecipadas das eleições. Então daqui a pouquinho, lá pelas 8h30, 9h da manhã, a gente vai postar aí o nome de todos os candidatos aqui da cidade de Americana. 7h14. Eleições 2024 no Vox News. Vox News. Oferecimento Grupo Sim Concessionárias. Inauguração da nova loja de seminovos do Grupo Sim em Americana, dia 30 de agosto. Aqui sim dá negócio. Você acompanhou hoje no Vox News. Termina o prazo para registro de candidaturas às eleições deste ano. A Americana tem 269 candidatos a vereador. Santa Bárbara vem com 288 e Nova Odessa 161 pretendentes. Polícia Militar prende 5 procurados da Justiça aqui na região. Tribunal aprova contas de Rafael Piovesan referentes a 2021 e 2022. O São Paulo traz um empate do Uruguai na Taça Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.